Olá, pessoal. Eu quero conversar com vocês sobre as eleições que se aproximam e o nosso posicionamento como cristãos nesse processo político tão importante para a nossa nação. O profeta Abacuque, no capítulo 1, versículos 3 e 4, declara o seguinte: Por que me fazes, Senhor, ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Essas palavras, injustiça, maldade, destruição, violência, lutas e conflitos por todo lado, leis enfraquecidas, justiça pervertida, citadas aqui pelo profeta Abacuque, parece que se referem aos nossos dias. Tudo que ele está declarando aqui poderia se aplicar à nossa geração, os dias em que nós estamos vivendo. Mas Abacuque, assim como Jeremias e tantos outros profetas, eles profetizaram sobre situações sobre as quais eles não tinham controle. Eles não podiam mudar a situação, a não ser que houvesse uma resposta por parte dos judeus. Logo depois que Abacuque profetizou, e também Jeremias, o Império Babilônico invadiu Jerusalém, invadiu as terras de Judá, levando cativo ali as pessoas, os judeus, e eles não tiveram poder para mudar aquela situação. E o que isso tem a ver com a gente? Eu quero dizer a você que a situação é a mesma, mas nós temos o poder de mudar. Nós estamos vivendo uma época tão chave da nossa nação, em que nesse ano o futuro, os rumos da nossa nação, o destino da nossa nação será decidido pelo voto do povo. E eu quero dizer a você uma coisa: tem muita gente desanimada nesses dias por causa das notícias de corrupção, de impunidade, tanta miséria em que nosso país está vivendo, experimentando tanta violência, e a gente começa a ver os políticos aí, aqueles mesmos, não é, que sempre estiveram aí na mídia, fazendo as mesmas promessas, se apresentando novamente, e tem muita gente desanimada, muito crente desanimado, e até procurando a gente para dizer: pastor, acho que eu não vou nem votar, não vou nem participar desse momento, porque de tão desanimado que eu estou. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, não faça isso, querido, porque sempre que nós nos omitimos como crentes, como cristãos, como povo de Deus, alguém vai ocupar esse espaço. Eu quero lembrar você que tem gente que é muito intencional, tem gente que é muito perseverante, com intenções más, e eles têm ocupado lugares chaves da nossa nação, porque nós, como cristãos, muitas vezes temos nos omitido. Eu queria compartilhar com vocês alguns princípios, alguns posicionamentos que eu creio que nós precisamos adotar como cristãos num momento tão chave como esse. O primeiro deles, nós precisamos orar. É um posicionamento de oração, digo, uma oração intencional. Orar pela nossa nação, orar pelo futuro da nossa nação. Nós precisamos nos arrepender pelos pecados da nossa nação. Como tantos profetas do Senhor, como Daniel, como Neemias, antes de iniciar um projeto que Deus colocou no coração deles, que mudaria a história da nação de Israel, eles se arrependeram pelos pecados dos seus antepassados. E a palavra do Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, uma passagem que nós conhecemos muito no meio cristão: se o meu povo, Deus diz, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Eu sararei o Brasil se eu encontrar um povo que ora, um povo que se quebranta na minha presença, um povo que se arrepende pelos pecados geracionais. O segundo posicionamento que eu entendo que Deus deseja que nós assumamos é o nosso papel sacerdotal nessa sociedade. Estou falando sobre servir a nossa nação, servir a nossa cidade, com tudo aquilo que estiver nas nossas mãos. Atos de compaixão, atos de justiça, trazendo dignidade para as pessoas, curando os enfermos, libertando os oprimidos. Enfim, sendo igreja no lugar onde Deus tem nos plantado, na cidade onde Ele tem nos plantado. Foi Jesus quem declarou em Mateus capítulo 25, todas as vezes que vocês deram de comer a uma pessoa faminta, que vocês deram de beber a uma pessoa sedenta, acolheram a um estrangeiro, vestiram a uma pessoa que estava nua, cuidaram daquele que estava enfermo e visitaram alguém na sua prisão. Vocês fizeram isso para mim. Jesus estava dizendo, quando vocês tocaram uma pessoa necessitada, era para mim que vocês estavam fazendo.
Isso é ser igreja. E nós precisamos continuar fazendo. Nós precisamos canalizar essa indignação nossa em atos de compaixão, em atos de justiça, mas também não basta apenas orar e agir como igreja com atos de justiça e compaixão. Tem um terceiro posicionamento que eu creio que é tão importante quanto os outros, que é exercer o nosso papel profético. Eu disse a vocês que alguns profetas do Antigo Testamento viram coisas e profetizaram sobre situações sobre as quais eles não tinham controle. Mas nós temos, nós podemos mudar. Nós vivemos num regime democrático, nós pagamos nossos impostos e nós temos o poder do nosso voto. Nós podemos sim determinar o destino da nossa nação. Quero lembrar vocês que o que nós estamos experimentando hoje como cidadãos é fruto de uma semeadura que nós mesmos fizemos. Os políticos que estão aí governando a nossa nação, eles foram colocados por nós. E nós temos o poder de mudar esse quadro. Afinal de contas, eu creio que você concorda comigo que é necessário haver uma reciclagem, uma mudança, uma nova geração de líderes ocuparem esses cargos tão importantes na nossa nação. Alguém poderia dizer, mas pastor, como é que eu posso escolher um candidato? Eu quero sugerir a você, avalie algumas questões muito simples, não é? E você já vai conseguir, pelo menos, saber em quem não votar. Quem é essa pessoa? É uma pessoa de tradição cristã? Quais são os princípios e valores que essa pessoa defende? Ele fala abertamente sobre esses princípios, ele assume a sua responsabilidade ou as suas convicções cristãs? A que partido essa pessoa pertence? Você sabe que os partidos têm como base princípios e valores e ideologias que devem ser comparados com a palavra de Deus. Se não estiver alinhado à palavra, não vote nessa pessoa. Nós estamos sofrendo no nosso país coisas que foram estabelecidas, leis que foram feitas, que estão trazendo prejuízo para a nossa nação, porque esses homens que estavam no poder pertenciam a partidos que têm ideologias que ferem os princípios da palavra de Deus. Querido, parte desse papel profético é continuar denunciando, pregando a palavra, ensinando a palavra e sendo uma voz profética. Eu creio que Deus quer nos dar sabedoria para que nós discernamos alguns líderes emergentes que já estão surgindo aí na nossa geração. Alguns jovens, alguns homens e mulheres, irmãos e irmãs em Cristo, que Deus tem levantado para ocuparem lugares chaves na nossa nação neste tempo e nessa hora. Seja ousado, meu querido. Não se omita das suas responsabilidades. Quero deixar com você 2 versículos mais. Jeremias capítulo 22, versículo 3 diz: assim diz o Senhor, executem o direito e a justiça e livrem o oprimido das mãos do opressor. Esse é um papel que Deus colocou nas nossas mãos como igreja. Nós podemos executar o direito e a justiça, não apenas orando, não apenas com atos de compaixão, mas exercendo a nossa cidadania, livrando o oprimido das mãos do opressor. Eu quero finalizar com esse último versículo, que está no Salmo 33, versículo 12, também um versículo que você conhece. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Queridos, que o Senhor nos dê ousadia e também sabedoria, para que as nossas escolhas atraiam a bênção e o favor do Senhor sobre a nossa nação. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.